Graça e paz a todos, amados. Amados, vamos falar aqui um pouquinho de apostasia. Será que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que foi selado por Deus, pode perder a salvação? Ele pode, através do seu livre-arbítrio, escolher ser salvo, preferir as coisas do mundo. Isso eu estou falando de um verdadeiro cristão. Ele pode, aquele que tem o Espírito Santo, não é um que professa uma mera religiosidade. Porque se nós entendermos que a apostasia é uma pessoa que tem o Espírito Santo e resolveu se afastar da fé, nós vamos entender o quê? Que o Espírito Santo não tem o poder na vida do ser humano. Que Deus não tem poder para salvar aqueles que são seus. Que aqueles eleitos para a salvação antes da fundação do mundo não foram bem eleitos assim. Porque Deus estaria dependendo do livre-arbítrio daqueles que ele elegeu. Então, se a gente pensar assim, nós vamos ter que entender que nós podemos orar, mas as nossas orações não podem surtir efeitos se aqueles nossos filhos que estão desviados da fé, ou então que nem algum dia não tiveram nem fé, ou então o cônjuge que se apartou, venham a ser libertos. Porque nós entendemos aqui que nós falamos da família, que um descrente quando que se aparta, que fique só. Mas está falando do descrente, não está falando do crente, do cristão, o que tem o Espírito Santo. Então nós sabemos que no nosso meio existem muitas pessoas que parecem ser trigo, mas são joios. Mas quem salva é Deus. Nós não temos esse poder de salvação. Mas o nosso papel como cristão, as nossas obras depois da salvação, elas são manifestas através das orações, de orar por aqueles que nos perseguem. Então a gente tem que entender isso. O que é apostasia? No livro de Hebreus, no capítulo 5, finalzinho do 5 ao 6, eu vou ler para vocês aqui. Começa aqui no capítulo 5, a partir do versículo 11, que fala sobre a advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então aqui está havendo um ensino. Embora a esta altura já devessem ser mestres, ensinar. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, ainda está engatinhando, ainda está aprendendo. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui está havendo um ensino e uma repreensão ao mesmo tempo. Aquelas pessoas que se diziam ser cristãs, que muitas, embora a gente vê no nosso meio pessoas ensinando, e a gente fala da família, falar que o casamento é até que a morte os separe, mas a pessoa tem o seu livre-arbítrio. Se ele adulterou ou se ele abandonou, a pessoa que foi abandonada ou foi traída, ela tem direito de fazer sua vida, porque Deus quer que a gente seja feliz aqui na Terra. Então as pessoas estão ainda tomando leitinho, eles não entenderam a palavra de Deus. Eles precisam eles já deviam ter alimento sólido por tanto tempo de ministério, mas ainda estão engatinhando. Agora vamos entrar no capítulo 6 do livro de Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte.
da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Não está falando que tiveram o Espírito Santo habitando neles. Eles eram participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. E os poderes da era que há de vir. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois assim mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então aqui diz que eles participaram das coisas de Deus. Judas, ele participou, ele foi participante do ministério de Cristo, ele era um apóstolo. Mas ele apostatou. Judas, ele não tinha Espírito Santo. Ele era filho do diabo. E uma casa dividida não tem poder. Judas sempre foi filho do diabo, mas ele era participante, como apóstolo, das coisas espirituais. Judas, junto com os outros apóstolos, ele fez milagres, tudo em nome de Jesus. Mas ele era um joio no meio do trigo. E continuando aqui no versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Então, aqui está dizendo qual é a obra daqueles que são realmente filhos de Deus. E quais são as mais obras daqueles que são participantes. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, aqui mostra, nesses breves versículos do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro de Hebreus, o que é uma apostasia. É você se apostatar do ensino verdadeiro. É você se apostatar entre os irmãos que eles pensavam que vocês eram cristãos, mas você sempre foi um mero religioso. Eles pensaram que você fosse um trigo, mas você sempre foi um joio. E vocês recusaram a estar com eles. Porque se isso aqui fosse uma pessoa que foi salva, mas perdeu a salvação, então aqui ele diz assim, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeito à desonra pública. Então, se a pessoa fala, não, ele perdeu a salvação, mas temos que interceder por ele para que ele seja salvo de novo. Então, meus amados, nós temos que entender que aquele que é salvo não perde salvação. Mas aqueles que viram as costas para o ensino verdadeiro, esses nunca foram salvos. Ninguém pode perder aquilo que não tem. E nós podemos ter essa resposta também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 14 ao 16, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqueles que têm o Espírito Santo são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem novamente, para novamente temerem. Então, quem tem o Espírito Santo não vai voltar para o Egito, não vai voltar para as más obras, porque tem o selo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos santificar dia após dia até a glorificação. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, para voltar ao Egito, para voltar às práticas pecaminosas, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Notar aqui, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Lá em Hebreus 6 diz o que? Repetindo. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se
participante do Espírito. Então, tanto no livro de Romanos quanto no livro de Hebreus, fala da participação. Existem pessoas no nosso meio que dizem que Deus é amor, que não é mentira. Mas Deus fala, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. E nós vemos pessoas dizendo, não, se o cônjuge largou, se o cônjuge adulterou, vocês têm direito de ser felizes e formar uma nova família com outra pessoa. Mentira. Porque Deus, como ele falou lá no livro, que tem uma passagem que fala assim, Deus, ele, assim como o fogo purifica o ouro, queimando as impurezas, assim é a vida de todo aquele que tem o Espírito Santo, que é o cristão verdadeiro. Ele é provado pelas provações. Porque lá no livro de Pedro, 1 Pedro, diz assim, é necessário... Deixa eu pegar aqui para vocês, meus amados. Vamos ler Bíblia, né? Melhor coisa que existe é ler Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Preste atenção. Nisso vocês exultam que ainda agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então o que está dizendo que a vida do cristão verdadeiro, genuíno, o que tem o Espírito Santo, e não somente aquele participante, aquele religioso, mas esse vai sofrer, por quê? Porque ele vai perseverar nos mandamentos do Senhor. Ele não é salvo porque ele faz obras, mas ele faz as obras por consequência da sua salvação. De um caminhar cristão, de uma santificação que é dia após dia. Mas tem pessoas que preferem escutar a hereges, que têm diploma de teologia. Nós podemos ver isso também, sabe onde, meus amados? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Que diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Então, existem muitas pessoas que querem agradar homens, querem agradar muitas pessoas para poder ter suas redes sociais repletas de joinha, inscritos, e assim ganhar dinheiro, porque esses pastores são pastores assalariados, que eles buscam a sua honra, eles querem ser servidos e não servir ao Senhor. Tá? Então, aqui nós buscamos a verdade. Aí, essas pessoas preferem dizer assim, a pessoa que não vai à igreja, que não congrega, é um desigrejado. Cuidado. Cuidado mesmo, meus amados. Cuidado com essas igrejas que vocês estão indo. Eu nunca preguei aqui que vocês não devem congregar numa igreja, mas procura a igreja genuína, uma que prega a verdade. Mas a gente não encontra uma igreja genuína que prega a verdade. Então o que vocês estão fazendo nesse tempos feitos por mãos humanas? Que por Deus isso não foi feito nunca. É isso que eu falo para vocês, meus amados. Então, para finalizar, participar. Participar como está escrito aqui em Romanos 8, que diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento. Qual é o sofrimento? Aquilo que eu falei para vocês que está em 1 Pedro capítulo 1. Para que também participemos da sua glória. Então a vida do cristão é forjado. Como o fogo purifica o ouro, a vida do cristão é provação. Abraão foi provado para sacrificar seu filho. Depois, antes disso, Abraão foi provado para perseverar pela promessa do seu filho Isaque, para esperar. Mas ele, nessa trajetória, era um homem de fé. Mas na sua trajetória, ele escutou Sara para se deitar com a serva. E aquilo só trouxe coisas ruins. Então, amados, nós temos que tomar cuidado. E agora, o que é ter fé? Romanos capítulo 10, para finalizar agora. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, amados, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que não somente confessar com a boca, que confessar com a boca qualquer um confessa, mas crer no coração. E então, ficaram sabendo, a diferença de participante do Espírito é aquele que nunca teve o Espírito Santo, porque não existe perder a salvação. E o verdadeiro adorador, ele participa sim, com Cristo, nos sofrimentos. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.